Se você mora em uma residência um pouco mais antiga, é bem provável que o seu banheiro esteja equipado com um bidê. Porém, caso você nunca tenha ouvido falar a respeito, o bidê é uma peça de cerâmica um pouco maior que o vaso sanitário, que contém um esguincho para que as pessoas realizem a higienização das partes íntimas. Entretanto, esse objeto foi se tornando cada vez mais fora de época e, hoje em dia, sua inclusão em banheiros novos costuma ser um assunto bastante polêmico. As crianças dos anos 80 e 90 com certeza se lembram de ver 2 vasos sanitários no banheiro da casa, de suas avós principalmente, ou até mesmo em apartamentos daquela época. Um vaso aberto, esquisito e que geralmente nunca era usado. Apesar da iguaria não aparecer em qualquer apartamento por aí, descobrimos que tem surgido diversos projetos modernos contendo o famoso bidê. Objeto sanitário com uma forma ovalada composto de um misturador para água quente e fria, no qual lança verticalmente jatos de água. O bidê é utilizado principalmente para lavar as partes íntimas, mas também pode ser uma alternativa para lavar os pés, sem ter a necessidade de tomar um banho, além de ser muito útil para mulheres no período menstrual. O bidê geralmente se encontra posicionado ao lado do vaso sanitário e é considerado, para alguns, como uma solução mais higiênica do que o papel. De um lado, temos o grupo daqueles que amam esse aparato e não abrem mão dele. E do outro, aqueles que abominam esse objeto e não conseguem sequer pensar em usá-lo. Sendo absolutamente sincero, não há realmente o que discutir, não é? No final das contas, tanto o bidê como as demais opções para se fazer a higiene das áreas íntimas apresentam tanto vantagens como desvantagens, com a decisão final ficando a critério do gosto pessoal de cada pessoa, não é? Bom, de origem francesa, o bidê foi inventado entre os séculos 17 e 18 como ferramenta para que as famílias ricas pudessem lavar suas partes e também os pés. Posteriormente, o custo de produção acabou sendo barateado e logo essa peça tornou-se acessível para os mais variados tipos de classe. No entanto, na América do Norte, o bidê sempre foi um tabu e motivo de segredos. Tudo começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando algumas tropas americanas ficaram familiarizadas com a revolução chamada bidê. O único problema é que os lugares onde você poderia encontrar essas caixas de higiene pessoal eram lugares frequentemente associados a atividades ilícitas, como as chamadas casas de tolerância, conhecidas popularmente como bordéis. Então, admitir que você conhecia um bidê era o mesmo que assumir que você havia visitado um cabaré. Dessa forma, era melhor apenas dizer que você nunca tinha conhecido o tal advento europeu. Uma segunda razão pela má fama que a mídia atribuiu aos bidês está relacionada ao seu uso como método contraceptivo. Nos primeiros dias do bidê, muitos acreditavam que ele tinha o poder mágico de prevenir a gravidez. Claro, como você pode imaginar, isso não passou de um grande equívoco. Porém, embora não tenha sido encontrada nenhuma prova sólida de que duchas ou bidês fossem eficazes na prevenção da gravidez, o estrago já estava feito. E essa reputação persistiu por muitos anos. Bom, voltando às suas origens reais, o bidê, na palavra original com um T mudo no final, foi criado na França no século XVIII, para higienização, principalmente das partes íntimas, como eu já falei, sendo utilizado depois do sexo, especialmente pelas mulheres. A palavra, na língua dos seus inventores, significa cavalo pequeno, porque, literalmente, era preciso montá-lo para usá-lo como sanitário, sendo o utensílio também chamado, naquela época, de le confident des dames, ou seja, o confidente das damas.
De acordo com o diretor do Museu del Agua e la História Sanitária da Argentina, o objeto foi considerado chave para a saúde pública depois da Segunda Guerra Mundial e também motivo de intrigas entre parisienses e ingleses. Segundo o pesquisador, os parisienses riam dos ingleses que viam um bidê pela primeira vez e o usavam para urinar, lavar os pés e as meias sujas. Algum maluco colocou 2 privadas aqui. Uma privada e um bidê. Bidê? É pra... Depois de... Você vai descobrir. É pra lavar as costas, não é? Motivo de desavenças na opinião pública dos europeus, naquele tempo o bidê era portátil e podia ser levado a vários cômodos da casa, mas era utilizado mais comumente no quarto. Imagina levar o bidê em alguma viagem? Já pensou nisso? Enfim, o artefato nunca foi aceito pela totalidade dos europeus, especialmente por estar ligado ao sexo e à luxúria. E, historicamente, o famoso bidê sempre esteve relacionado à prostituição, pois, de fato, era um serviço oferecido habitualmente nos bordéis, e seu uso era compartilhado entre prostitutas e clientes. Um caso curioso foi o da rainha Maria Antonieta, que, segundo os relatos, tinha um em sua cela de prisão enquanto aguardava sua execução. O bidê na Europa, durante muitos anos, foi associado a um item de luxo, vinculado à aristocracia da época. Por esse motivo, os britânicos se recusaram a adotar o bidê, pois, para eles, a associação do dispositivo com aristocratas franceses e o hedonismo foi o bastante para a Inglaterra dizer: não, muito obrigado, camarada. Aparentemente, os britânicos tiveram uma forte influência no assunto sobre a América do Norte, já que os Estados Unidos desenvolveram a mesma atitude em relação ao bidê. Inclusive, em 1900, um hotel de Manhattan tentou instalar um bidê em suas acomodações, mas foi recebido com protestos nas ruas. No entanto, na América do Sul, pelo menos na Argentina, o bidê fez bastante sucesso quando chegou em terras portenhas. Clássico argentino, o utensílio oriundo da França sempre foi usado em Buenos Aires para seus fins originais. E a obrigatoriedade de inclusão do bidê em todas as construções do país é datada, inclusive, no Código de Edificação da Argentina, de 1943. Desde sua entrada na capital, nenhum argentino cogitava se hospedar em um hotel sem bidê. O artefato teria chegado à Argentina por volta de 1880, quando Paris era a meca cultural. Os argentinos viajaram à França, deram de cara com este objeto, e foi paixão à primeira vista. O item virou um objeto imprescindível até os dias atuais na Argentina. Porém, com um detalhe curioso, os argentinos usam o bidê ao contrário. Segundo o pesquisador argentino Tartarini, o modo correto de usar o objeto é de frente para a parede, pois assim fica mais fácil controlar a temperatura e o fluxo de água. Assim, o fato de descobrir que ao longo de toda a vida seus parentes usaram o objeto ao contrário, talvez os faça sentir um pouco, digamos, ridículos por usarem as torneiras na posição de costas, a fim de abri-las ou fechá-las. Ou não. Bom, depois de todo esse tempo, podemos pensar que os argentinos acabaram desenvolvendo um método próprio para usar a bendita ferramenta higiênica, não é mesmo? Uma outra forma de usar o objeto é encher um pouco o bidê com água ou deixar a água correr para lavar-se. O controverso utensílio é usado até os dias atuais, majoritariamente na Europa, especialmente na Grécia, Itália, França, Espanha e Portugal. E, segundo algumas pesquisas, os alemães o consideram anti-higiênico. Na América Latina, os campeões de uso são Argentina e Uruguai, onde o bidê está presente em 90% das casas. No Oriente Médio e na Ásia, sobretudo no Japão,
pode ser encontrado em banheiros públicos. Portanto, os bidês ainda são considerados essenciais para a higienização de famílias espalhadas no mundo inteiro. E por mais que a quantidade de casas com bidê tenha diminuído, essa ainda é uma ferramenta muito boa para a higiene íntima, principalmente das mulheres. De maneira geral, o bidê faz o mesmo tipo de limpeza que o papel higiênico pode fazer, exceto pela vantagem de ter uma limpeza mais profunda, que pode ser utilizada com água e sabão neutro. Portanto, a tendência em diversos países ocidentais, difundida pelos Estados Unidos, das pessoas se limparem apenas com papel higiênico ao invés de água, ainda causa perplexidade em outros lugares do mundo. A polêmica virou tema, inclusive, de uma performance de stand-up do comediante egípcio Bassem Youssef, no Reino Unido, em junho de 2019. O egípcio exibiu uma ducha higiênica, também conhecida como Chataf, e debochou do fato do Reino Unido ser um dos países mais avançados do mundo. Porém, ao se tratar das partes, digamos, de trás, os ingleses ainda estariam atrasados em relação ao Oriente Médio e à África. De fato, grande parte do Ocidente depende do papel higiênico para a limpeza de suas partes íntimas, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Segundo a historiadora de arquitetura Barbara Penner, em seu livro Bathroom, banheiro em português, quando comparadas com qualquer outro lugar do mundo, essas duas nações tiveram a maior influência na cultura moderna do banheiro. Nesse sentido, as tendências dos banheiros anglo-americanos foram apelidadas de imperialismo sanitário, pois difundiram o uso do papel como forma essencial de limpeza, propagada na década de 1920. Mesmo assim, essas tendências não se popularizaram em todos os lugares, sendo a água ainda a preferida em vários países de maioria muçulmana. Isso porque os ensinamentos islâmicos incluem o uso de água para a limpeza, a ponto da necessidade da Diretoria de Assuntos Religiosos da Turquia ter que emitir, em pleno século XXI, no ano de 2015, uma diretriz autorizando muçulmanos a usarem o papel higiênico, caso a água não estivesse disponível no ambiente de evacuação. No Brasil, muitas pessoas substituíram o bidê pelas duchas higiênicas. E hoje em dia, até mesmo os lenços umedecidos são uma alternativa para a higienização das partes íntimas. Porém, para alguns pesquisadores e médicos, o bidê ainda é um utensílio essencial nas arquiteturas das casas, pois pode ser uma ótima ferramenta contra doenças. O professor titular de Urologia da Unicamp, o Birajara Ferreira, da clínica Uro Hominis, acredita que o bidê era uma forma de o indivíduo se adaptar para fazer a higiene íntima da região do períneo. A ducha sanitária, presente em alguns projetos arquitetônicos, teria a mesma função, mas também não está presente em todos os lugares. Para Felize, médico ginecologista, a utilização de duchas higiênicas após as evacuações pode ajudar na diminuição de micro-organismos na região vulvar e, consequentemente, contaminação da região genital por bactérias do trato gastrointestinal, provenientes da região anal. Esta situação é mais comum em crianças, que ao fazerem sua higiene íntima, pode levar bactérias do ânus para a região genital e também é muito frequente em mulheres acamadas ou que necessitam fazer uso de fraldas. Nesses casos, a lavagem é fundamental para evitar as infecções genitais, explica o médico. Na opinião do urologista Ubirajara, todos os banheiros, principalmente os comunitários, deveriam ser obrigados a ter a famosa duchinha. Alguns muçulmanos que vivem em países ocidentais acabaram se adaptando a utilizar os banheiros de estilo ocidental, com o uso de papel higiênico e depois tomando banho.
enchendo um jarro de água ou instalando duchas ao lado dos seus banheiros. Este é o caso também de pessoas de origem religiosa não islâmica. Ashta Garg, cientista de dados indiana, diz que costumava procurar por uma caneca de banheiro nos sanitários que usava durante seu período nos Estados Unidos. Para os leigos, esse utensílio se assemelha a um jarro com medidas daqueles usados para cozinhar, com um bico adaptado para limpar as partes íntimas. A cientista acabou comprando uma caneca assim em uma loja de artigos indianos. Mas a pergunta que não quer calar é: afinal, por que os bidês caíram em desuso? Inicialmente, os bidês eram itens móveis colocados sobre um cavalete e utilizados mais comumente no quarto. Existem teorias de que seu criador tenha sido um marceneiro da família real francesa, e sua mais antiga referência escrita é datada de 1710. Então, gradativamente, o item foi sendo incorporado à mobília do banheiro, até sua fixação definitiva, graças às melhorias do sistema de encanamento. Com o passar do tempo e o aumento da população nos centros urbanos, as edificações de moradia foram ficando cada vez mais menores. E, consequentemente, o banheiro foi um dos primeiros espaços que sofreu alterações, sendo que, em alguns casos, estes ambientes sanitários se reduziram a ponto de se tornarem pequenos lavabos. Sendo assim, o objeto requer um espaço consideravelmente maior, algo cada vez menos comum nas edificações modernas, que possuem ambientes compactos. Em segundo lugar, o bidê, diferente da ducha, trata-se de uma peça que funciona apenas em banheiros particulares, haja vista que o seu uso e manutenção requer um nível elevado para a adequada manutenção, de forma que em banheiros públicos ele pode acabar se tornando não uma peça de higiene, mas sim um vetor para diferentes tipos de doenças. Além da falta de espaço, o pouco uso do bidê fez com que ele se tornasse um item dispensável nos banheiros reduzidos das novas edificações. Por esses motivos, é muito comum não encontrar esse aparelho sanitário nos apartamentos mais novos. Mas teria um futuro para os bidês? Embora muitas pessoas não saibam como utilizá-lo ou desconhecem sobre a importância dos seus benefícios, quem o conhece e usa exige a aplicação do bidê em seus projetos arquitetônicos e ainda o considera como um item essencial em suas rotinas. É importante destacar seus pontos positivos e considerar quando se deve incluir esse item em um projeto de banheiro. Ter um bidê em casa é prático, higiênico e de fácil uso. É muito indicado para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, pois esse item facilita a vida de quem não consegue tomar banho sozinho, podendo utilizá-lo para se limpar facilmente, trazendo mais autonomia. Há quem o utilize como substituto do papel higiênico, o que pode ser um ponto muito relevante no quesito economia. Inclusive, lembra-se dos Estados Unidos? Durante a pandemia do Covid-19, o país alcançou um recorde na compra de utensílio de cerâmica, revelando uma mudança surpreendente nos padrões socioculturais do país. O camarada também auxilia na resolução de problemas para pessoas com a pele mais sensível, evitando assaduras e dermatites indesejadas. Esse aparelho sanitário ainda é muito útil para quem tem problemas de hemorroidas, pois dessa forma reduz a necessidade desagradável e incômoda de se limpar com papel higiênico. Atualmente, os modelos novos funcionam como 2 em 1, ou seja, vaso sanitário e bidê juntos, resolvendo a problemática espacial dos modelos antigos. Essas novidades apresentam tecnologias de ponta e propostas modernas, como o acionamento de botões responsáveis pela execução de todas as funções, sem o usuário precisar se deslocar de sua posição. São diversas funções, como secadores, jatos multifuncionais, controle de temperatura,
design apropriado, odorizadores, texturas diferenciadas, música, iluminação e por aí vai, evoluindo de acordo com o avanço tecnológico. Outra solução para essa questão espacial é o bidê eletrônico. Ele é um assento que é adicionado ao vaso sanitário. Este modelo tem um pequeno jato embutido no tampo, que entra e sai água e é ativado por um comando próprio. Podemos dizer que a criatividade e a tecnologia têm permitido criar cada vez mais bidês compactos e mais funcionais do que os modelos antigos. Agora, garantir que o bidê clássico ainda resistirá ao futuro ou se tornará somente uma relíquia ou peça decorativa, eu não tenho como saber. Um grande abraço e até a próxima.